Oi, gente! Tô muito curiosa para saber como tá sendo esse seu processo aí de se aproximar do mundo das ferramentas e de começar a consertar as coisas aí na sua casa. Hoje eu vou falar de outros itens que não ferramentas que são importantes da gente ter em casa. Ou seja, outros instrumentos que ajudam a gente a fazer determinados consertos e que são meio que fundamentais pra gente ter em casa. A boa notícia é que eles são bem baratos e que eu acho que é importante, esse sim, gente, realmente ter em casa. Porque se for numa hora de uma emergência, que você precisa sair correndo para comprar, ele meio perde sua função. São basicamente 4 deles, mas 2 tem que ter em casa, os outros 2 são mais opcionais. Vou começar pelos 2 que a gente tem que ter em casa, que é a fita veda-rosca, tá? Ela é muito usada em consertos hidráulicos, como o próprio nome diz, ela é uma fita que veda a rosca, rosca sendo as partes que você vai instalar, as partes rosqueadas mesmo, de torneira, de chuveirinho, de chuveiro, de ducha, tudo aquilo que você vai rosquear num cano, tá? A fita veda-rosca, ela veda essa rosca porque muitas vezes entre a rosca do seu cano e a rosca do que você vai colocar, quando você rosqueia, por exemplo, uma torneira no cano da parede, fica uma folguinha nessa rosca e aí tem uma aguinha que consegue se escapar ali e sai. Então a fita veda-rosca ela é muito usada para vedar realmente essas conexões e evitar vazamento. A gente vai falar dela em vídeos futuros exatamente como usa. Ela não é cara, não precisa, tem uma que é bem longa, tipo, sei lá, 100 metros, não precisa comprar dessa, pode comprar da menorzinha, geralmente ela custa em torno de uns 5 reais e ela pode te ajudar bastante. Às vezes você tem um sifão que tá vazando ou uma torneira que escorre pela parede, a fita veda-rosca é quem te ajuda com esses consertos. A outra coisa bem importante de ter em casa é uma fita isolante, tá? Ela também não é cara, uma só dura bastante tempo, como o próprio nome diz, ela serve para isolar partes energizadas, né? Partes de fios que estão expostas. Quando a gente olha para um fio, para um cabo elétrico, ele tem uma capa de proteção, que se a gente encosta ali, não encosta a mão, igual, por exemplo, o carregador desse celular aqui, ó, ele tem uma proteção, né, isolada, que se eu encostar a mão aqui eu não tomo choque. Só que dentro desse cabo tem um cobre, e é o cobre quem é o condutor de energia. Então, se a gente encosta a mão na parte de cobre de um fio que está ligado na tomada, a gente toma um choque, isso é bem perigoso. Então, a fita isolante serve para fazer emendas, então para juntar cabos elétricos e para cobrir toda a parte de cobre que está aparecendo. A gente tem sempre que lembrar que quando a gente olha um cabo elétrico, especialmente de coisas que estão ligadas na tomada, todo cobre exposto é um choque em potencial, então a gente tem sempre que vir e usar a fita isolante para cobrir essas partes que estão expostas ou fazer emenda ou às vezes passar em ponta de fios que às vezes você, né, no meio de um conserto elétrico, por acaso esse fio não vai ser mais utilizado. Então, fita isolante também não é cara, tá? Deve custar aí por volta de uns 5 reais. Uma só resolve, tá? E é bem importante de ter em casa. 2 outras coisas que podem te ajudar um bom lubrificante, tá? Então, um lubrificante multiuso te ajuda aí não só a fazer a manutenção das suas ferramentas, mas ajuda você a resolver muita coisa aí de casa, como parafuso que tá espanado, cadeado que a chave não tá girando, porta que quando a gente abre faz barulho, janela de correr que tá emperrando. Sério, gente, um dia que vocês tiverem um tempo, dá uma procurada na internet, usa os lubrificantes multiuso, ou se quiser usar uma marca WD-40. Cara, tem assim, juro, todos os usos que vocês possam imaginar. Então é bem importante, ele dura muito, tá? Esse aqui é um do pequenininho, mas geralmente ele vem numa lata maior. Varia muito de preço, mas vou chutar algo em torno, entre 15 e 30 reais, vamos depender da loja, do preço, da época. Mas ele custa por aí e ele dura muito, tá? Porque você usa pouco, então um só vai resolver sua vida por um bom tempo. E outra coisa que eu brinco sempre que é o rei da gambiarra, são os adesivos epóxi, tá? Esse aqui é o Durepox, que é um dos mais conhecidos. Ele vem em 2 massinhas, né? Uma cinza e uma branca, que separadas não fazem nada. Quando a gente junta as 2 massinhas, elas começam uma reação química que é chamado um processo de cura. Cura é endurecimento, tá? Então, se você, por exemplo, quebrou um prato, alguma coisa no meio, um prato, sei lá, prato não porque a gente vai comer nele, né? Mas se você quer juntar 2 partes ou preencher alguma parte de algo que saiu, sei lá, enfim, juro, gente, eu vou até ler na embalagem pra vocês, é muito interessante, porque ó, cadê? Desse lado aqui. O Durepox é uma massa epóxi bicomponente, então, né, cinza e branco, que solda, molda, fixa, veda e reconstrói. Tipo tudo, né, gente? Une, gruda, junta, faz tudo que a gente quiser. Ele ajuda muito a consertar coisas
das mais variadas possíveis, tem até gente que faz artesanato, que é esse tipo de coisa. Então, são 4 itens que são bem interessantes de ter em casa, sendo que se você não quer gastar uma grana com todos, compre só a fita isolante e a fita veda-rosca. E é engraçado que quando a gente entende também esses outros materiais complementares, a gente consegue dar até outros usos, tipo Durepox, gente que faz artesanato. Então, de novo, nesse processo todo que a gente está fazendo, de entender as ferramentas, de entender para que elas servem, de entender outros usos, eu sinto que a gente vai montando também uma caixinha de ferramentas dentro da gente. Que aí a gente, sei lá, se quebrou um brinquedo do seu filho, você pode falar assim, puxa, Durepox vai funcionar aqui. Ou às vezes você tá sem fita crepe na mão, você gruda uma coisa com fita isolante. A gente começa a ampliar o nosso repertório de criatividade. Isso é muito legal, porque isso é um efeito que vai muito além de consertar as coisas em casa, de entender as ferramentas. É um processo que vai abrindo nossos olhos para outras possibilidades. De missão prática, eu te recomendo que, se der, compre ou as duas, fita isolante e fita veda-rosca, ou só uma por hora e depois de um tempo compra outra, tá? Se você tem um lubrificante em casa, ou se você já for comprar o lubrificante em casa também, dá uma olhada nas suas ferramentas, nas portas, nas janelas, coisas que estão rangendo, coisas que estão emperradas, e tenta usar, porque, gente, ele é maravilhoso. Porta que a gente abre e range, você dá 3 espirradinhas nas dobradiças das portas, parou, silêncio total, é maravilhoso. Então, se você fizer algumas dessas missões, marca lá o Agiliza Lab para eu compartilhar, para eu entender como está sendo esse seu processo e de você ir descobrindo mesmo outros usos. Ao longo das próximas semanas a gente vai continuar nessa toada de falar de outros itens, de dar dicas de ferramentas, de coisas que vão ajudar não só a você ter mais autonomia na hora de fazer, mas também mais segurança na hora de negociar com quem faz.